Fiz aquele frete só por causa da cirurgia da minha esposa. Só por isso. O combinado era simples: sair às 10 da noite de Rondonópolis, cortar a BR inteirinha e entregar a carga em Sinop antes das 5 da manhã, sem parada, sem escala. Era pegar, dirigir e rezar para dar tempo. Ela precisava fazer a cirurgia ainda naquela semana e a gente não tinha o dinheiro todo. Era particular, era caro. E o SUS tinha dado previsão de 9 meses. E eu tinha culpa no cartório. Várias, para ser honesto. E isso pesa quando a pessoa que está ali do seu lado há 25 anos está com dor, está assustada e mesmo assim sorri, sabe? Sorri para te incentivar. A Aline sempre foi assim. O trecho da BR-163 entre Lucas do Rio Verde e Sorriso, para mim, é um dos piores. Não por causa da pista, nem por causa da chuva fina que cai de lado, nem dos postes que somem no escuro. É que é um pedaço onde o celular para de dar sinal, onde parece que ninguém mais existe no mundo além de você. E foi nesse trecho aí que comecei a falar comigo mesmo. Quer dizer, com o celular. Abri o gravador de voz, deixei rodando no painel e comecei a soltar tudo. Era para passar o tempo, mas também era porque eu não aguentava mais carregar tanto sozinho. Comecei suave, como quem testa o microfone. Hoje foi puxado. O caminhão demorou para carregar, o cara enrolou, perdi meia hora. Mas depois veio mais, muito mais. Falei da dívida que fiz escondido para cobrir um cartão de crédito que ela nem sabia que existia. Falei da noite em que eu fiquei em Campo Grande e disse que tinha dormido no caminhão. E não dormi. Falei de umas conversas com uma colega de uma transportadora. Nada demais, mas também nada certo. A cada quilômetro que eu avançava, era como se as palavras saíssem mais fácil. Como se o ronco do motor me empurrasse para frente e a consciência fosse ficando para trás. Eu me peguei chorando em cima do volante. Sabe aquele choro seco que não tem som? O que faz doer o queixo. Uma hora eu disse: Aline, me perdoa. Você não merece isso. Você nunca mereceu. E ali, naquele vazio da estrada, sem ninguém escutando, eu falei que tinha medo dela não voltar da cirurgia. Medo de nunca poder consertar o que fiz. Medo de, no fundo, ela já saber de tudo e só estar calada porque ainda acredita em mim. Foram uns 50 minutos de gravação. Eu nem notei. Só parei porque vi a placa Sinop, 5 quilômetros. Parei num posto, estiquei as pernas, tomei uma água, lavei o rosto. O rapaz da carga já estava me esperando. Fiz a entrega, assinei o canhoto, entrei no caminhão de novo. E aí, pela primeira vez desde que liguei o gravador, peguei o celular. Nada, nenhum arquivo, nenhum. Abri o app, fui nos recentes, nos rascunhos, nos deletados. Zero. No começo, achei que tinha feito besteira, que talvez não tivesse clicado certo. Mas eu lembrava do botão vermelho, da barrinha andando, da tela acesa enquanto falava. Eu vi aquilo funcionando. Revirei o celular como quem procura uma nota de 50 no meio de uma bíblia. Nada. E aí, uma coisa esquisita começou a crescer no peito. Não era raiva, nem desespero. Era uma calma estranha. Porque eu me sentia leve. Não fazia sentido. As palavras não estavam ali, mas parecia que tinham saído de mim. Como se eu tivesse, de fato, confessado tudo. E fosse o celular ou não, alguém ouviu. Naquela noite, dormi no caminhão. Nem fui para hotel. Deitei no banco e dormi como não dormia há meses. No dia seguinte, liguei para a Aline. Falei que já tinha o dinheiro, que ela podia marcar o procedimento. Ela chorou do outro lado da linha. E eu senti vontade de contar tudo. Tudo mesmo. Mas não contei, porque algo naquela estrada já tinha escutado. E de um jeito que eu não entendo, parecia que ela, ou aquilo, me deu uma trégua. Mas será que deu mesmo? Porque às vezes, quando fecho os olhos, eu lembro de uma parte do que falei naquela madrugada. E juro, tem coisa que eu não lembro de ter vivido. Tem confissão ali que eu não reconheço como minha, mas estava na minha voz. E se o que saiu
Não era só meu. E se a estrada puxou mais do que devia? A cirurgia correu bem. Aline ficou internada 3 dias e eu quase não saí de perto. Cheguei a dormir sentado no chão do hospital. Quando ela acordou da anestesia e sorriu para mim, eu quase pedi desculpa ali mesmo, com todo mundo ouvindo. Mas não fiz. Talvez por covardia. Talvez porque, no fundo, eu ainda esperava que aquilo que eu confessei naquela madrugada tivesse sumido de verdade, enterrado no asfalto, esquecido por alguma força invisível que me escutou. Ou pior, lembrado por ela. Nos dias que seguiram, algo dentro de mim começou a mudar. Não do jeito bonito que as pessoas gostam de contar. Não teve redenção, nem recomeço. Teve silêncio. Um tipo estranho de silêncio que grudava até nas coisas boas. Eu evitava andar com o celular no painel. Não sei explicar. Era como se o aparelho tivesse ouvido demais. Como se ele soubesse mais do que devia. Cheguei a comprar outro. Mesmo modelo, nova linha, mas o antigo nunca mais ligou. Nem para carregar servia mais. Quebrou sem cair. Só apagou. Voltei a fazer fretes na mesma rota, umas 2 semanas depois. BR-163 de novo. Mesma carga, mesmo horário. Mas dessa vez não gravei nada. E mesmo assim, juro, eu sentia como se alguém esperasse ouvir. Como se o escuro da estrada me reconhecesse. Foi quando aconteceu a segunda coisa estranha. Parei num posto no meio do caminho para abastecer. Um frentista novo, cara jovem, simpático, veio puxar assunto. Normal. Até que ele falou: "O senhor que faz o trecho de madrugada, né? Que costuma falar sozinho dentro do caminhão." Eu congelei. Perguntei como ele sabia. Ele riu. Disse que outro frentista que não trabalha mais lá comentou que uma vez viu meu caminhão parado, motor ligado, e me viu falando, sozinho, gesticulando, com o rosto molhado de choro. Eu nunca parei naquele posto antes, pelo menos não que eu me lembre. E mesmo que tivesse parado, eu nunca saí do caminhão naquela madrugada, nem desliguei o motor. Ele completou o tanque, me deu o recibo, sorriu. Espero que tenha resolvido. Às vezes a gente só precisa botar para fora. Eu saí dali com a perna tremendo. O volante escorregava da minha mão. Comecei a pensar se não tinha mesmo alguém ouvindo. Não alguém físico, mas alguma coisa. A estrada, o breu, o tempo. Não sei. Só sei que, naquela noite, enquanto dirigia com a janela entreaberta, ouvi minha própria voz. Não era rádio, não era interferência, era a gravação. Aquela gravação. Palavra por palavra, choro por choro. Mas não saía do celular, não saía de lugar nenhum. Parecia que vinha da estrada, como se a faixa de asfalto repetisse o que escutou. A voz era minha, mas parecia vazia, como se eu tivesse deixado parte de mim ali e agora estivesse ouvindo de volta só o eco do que fui. Parei o caminhão, no acostamento. Saí. Fiquei parado do lado de fora, ouvindo o som sumir. E no silêncio que veio depois, senti que alguma coisa tinha ficado ali. Alguma parte minha. Ou talvez alguma parte que nunca foi minha. E eu comecei a pensar, e se não fui só eu que confessei naquela madrugada? E se eu fui só um canal? E se aquele gravador captou mais do que as minhas palavras? Porque desde então eu sonho com coisas que não vivi. Mulheres chorando em cozinhas com cheiro de cigarro. Homens se despedindo de filhos que nunca viram crescer. Gente pedindo perdão por traições que não são minhas. Eu acordo suando. Aline pergunta o que foi, e eu digo que foi só um pesadelo. Que é o calor, que é cansaço, mas não é. Parece que eu virei um depósito de confissão, como se a estrada tivesse me usado para guardar o que os outros não conseguiram dizer. Ou pior, como se ela tivesse pegado de volta tudo o que eu joguei ali, mas em troca me encheu com o que sobrou dos outros. E isso não passa. Não importa quanto tempo eu fique sem dirigir por lá. Não importa o quanto eu evite o trecho. Já tentei apagar da memória. Já pensei até em terapia. Mas toda vez que fecho os olhos,
eu ouço minha voz, ou o que parece ser minha voz, dizendo coisas que eu nunca vivi, e eu não sei mais se fui perdoado ou se fui possuído. Talvez confissão demais atraia coisa que não tem nome, talvez tenha lugar que escuta demais, talvez tenha rodovia que responde, ou que cobra, e o pior de tudo, às vezes eu me pego com saudade daquela madrugada, não da culpa, mas do alívio, daquele momento em que eu deixei tudo sair. E por um segundo pensei que estava livre. Mas agora eu entendo. Eu não me livrei de nada. Eu só entreguei. E se eu entreguei tudo ali, o que foi que ficou comigo? Eu já dirigi com febre. Já encarei serra no óleo com o freio esquentando. Já desci chorando, sem saber se ia chegar vivo no fim da ladeira. Mas nunca tremi como naquela noite em que vi 3 luzes paradas bem no meio da pista. E olha, se alguém me contasse, eu ia rir. Mas depois dos exames, depois do que veio depois, eu não tenho como duvidar do que vivi. Eu sou do interior do Paraná, Cascavel. Nasci e cresci vendo caminhão passar pela BR. Aos 17 já tinha carteira e um Mercedes azul e branco que mal dava 30 por hora na subida. Hoje em dia, o povo nem acredita que aquele trambolho andava. Mas era o que dava na época. Passei minha vida puxando carga. Norte, sul, oeste, litoral. Nunca fui de luxo, sempre fui de volante. Nunca gostei de ficar parado, sabe? Só que há pouco mais de um ano, eu tomei uma pancada que me derrubou de verdade. Câncer no estômago. Estágio avançado. Quem me conhece sabe que eu sempre fui forte. Duro. Mas a químio me quebrou. Perdi peso, perdi cabelo, perdi apetite, perdi ânimo. Só não perdi a cabeça porque eu ainda tinha a estrada. Mesmo com o médico pedindo para parar, eu continuei. Fiz acordo com um despachante de confiança para pegar só frete leve. Viagem curta. Goiânia, Anápolis, Porangatu, Uruaçu. Só trecho conhecido. Não era pelo dinheiro. Era para não ficar parado. Parar era pior. O corpo já estava sofrido. Se eu parasse a mente, aí eu morria mesmo. Era uma terça-feira de madrugada. Carga simples, engradado de peças automotivas saindo de Goiânia. O trecho era tranquilo, já tinha feito 1000 vezes. BR-153, sentido Porangatu. O céu estava limpo, não tinha nuvem. A temperatura estava amena. Ar-condicionado desligado, janelas fechadas, rádio PX mudo. Nem chiado tinha. Tudo era silêncio. Aquele silêncio da estrada que só quem vive sabe. A boca estava com gosto de ferrugem. Químio. Eu já nem lembrava mais o que era sentir gosto de comida. Na metade do caminho, comecei a sentir aquela fraqueza que vem como se fosse um torpor nos ossos. Mão gelada, vista embaciando. A cabeça pesava como se tivesse areia lá dentro. Foi aí que eu comecei a rezar. Coisa que eu não fazia havia anos. Baixinho, sem voz, só mexendo os lábios. Pedi para aguentar mais uma semana, só mais uma semana. Que depois disso eu via o que fazia. Na minha cabeça, eu só queria entregar aquela carga. Dormir num posto. Voltar para o médico. E ver se dava tempo de avisar meus filhos direito, porque até ali eu ainda estava fingindo que estava tudo sob controle. Quando faltavam uns 30 quilômetros para chegar em Porangatu, eu vi a claridade. Lá na frente, no meio da pista. De longe, parecia farol alto de caminhão parado, mas não piscava, não tremia e não vinha na minha direção. Fui tirando o pé, joguei para a terceira. O caminhão diminuiu, mas o que eu vi depois não tem explicação lógica. No meio da BR parada, sem se mexer, tinha 3 figuras. 3 pessoas? Não sei. Altas, iluminadas, como se fossem feitas de luz. Não forte, não ofuscante, mas uma luz branca, limpa, que parecia pulsar levemente, como respiração. Elas estavam alinhadas, uma ao lado da outra, no meio da faixa, de frente para mim, como se estivessem esperando.
Eu não buzinei, não friei, não tentei desviar. Só fui indo, o caminhão quase parando de tão devagar. As luzes dos faróis começaram a perder sentido perto daquelas presenças. Não tinha rosto, não tinha roupa. Era só o contorno humano, meio translúcido, e cada uma parecia carregar algo no jeito de estar ali. Uma parecia forte, outra serena. A terceira parecia viva, não sei explicar. De repente, uma delas levantou a mão, devagar. Um gesto simples, como quem cumprimenta, e eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido. Um calor leve dentro do peito, mas não era febre. Era outro tipo de calor, um calor calmo, que veio com um silêncio ainda maior. Como se por um instante, até o mundo tivesse parado para ver aquilo. E aí, por alguns segundos, a dor sumiu. A náusea desapareceu. Aquele gosto ruim foi embora. Foi só por um momento, mas eu lembro até hoje daquele momento como se fosse agora. Segui. As luzes foram ficando para trás. Não desapareciam. Só ficaram mais longe, até sumirem na curva. Na cabine ficou um cheiro, um perfume suave, como flor, mas não flor forte. Era como flor de laranjeira, sabe? Leve, quase doce, mas sem ser enjoativo. Fiquei com ele ali no ar até chegar em Anápolis. Entreguei a carga. Dormi num posto grande, perto da saída norte. E dormi como não dormia fazia meses. Profundo, sem dor, sem acordar suando, sem pesadelo. E quando acordei, eu estava com fome. Fome de verdade. Vontade de comer. Fazia mais de 4 meses que isso não acontecia. Voltei para casa 2 dias depois. Já era sexta. A consulta de retorno com o oncologista estava marcada fazia semanas. Eu pensei até em remarcar, porque estava me sentindo bem, pela primeira vez em meses. Mas fui. Na sala de espera, eu fiquei calado. Aquelas cadeiras duras, o cheiro de hospital, as mesmas caras cansadas de sempre. Mas eu estava quieto, observando, tentando entender o que estava diferente. Meu nome foi chamado. Entrei. Dr. Sérgio era direto. Pegou meus exames. Começou a olhar, sem falar nada. E isso me deu uma fisgada por dentro. Porque quando o médico demora, a gente pensa logo no pior. Só que dessa vez, ele levantou o olhar e disse: Alceu, tem uma coisa estranha aqui. Eu gelei, mas ele continuou. O tumor regrediu, quase sumiu. Não tem explicação clara. Isso acontece muito, muito raramente, mas está aqui no papel. A gente vai repetir os exames, mas isso é uma excelente notícia. Eu não respondi. Senti um nó subir na garganta. E eu fiquei só encarando a parede. Tinha um quadro com foto de uma serra cheia de araucária. E eu fiquei olhando para aquilo como se fosse a primeira vez que via uma árvore na vida. Eu tenho 3 filhos, 2 homens, uma mulher. Cada um mora num canto. Todos trabalhando, cuidando de suas famílias. Nunca deixaram de me ligar, sempre perguntando se eu estava bem. E eu sempre dizia que sim. Mas naquela noite, depois da consulta, eu liguei para cada um. Contei dos exames, falei que estava melhor, que podia ser que as sessões diminuíssem, que talvez tivesse mais tempo. Aí, pela primeira vez, eu contei tudo. Falei do medo, das madrugadas chorando na cabine, de como eu evitava dormir, com medo de não acordar. E contei das luzes. Silêncio. Um deles chorou. O outro ficou calado. A minha filha perguntou se eu tinha certeza de que não tinha dormido no volante. Eu falei que não queria que eles acreditassem, só que eles soubessem. Porque de todas as coisas que eu já vivi, aquela foi a que mais me deu paz. E eu precisava dividir isso com quem eu mais amava. Até hoje, eu não sei o que foi aquilo. De verdade. Se foram anjos, se foi alucinação por causa da químio, se foi o cérebro pregando peça na hora do cansaço, ou se era só o corpo encontrando um jeito de continuar. Eu não sei, mas o que eu senti, aquilo foi real. O calor no peito, o silêncio, o gesto da mão, o perfume que ficou,
e o alívio, mesmo que por poucos segundos, e depois disso, a dor que foi embora, a fome que voltou, o resultado do exame. Eu não estou dizendo que foi milagre, não sou homem de fazer sermão, nem gosto de doutrina. Só sei que, naquela estrada escura, naquela madrugada onde não tinha ninguém além de mim, eu encontrei alguma coisa. Talvez fosse só eu mesmo, cansado de ter medo. Talvez fosse coragem, talvez fosse perdão, talvez fosse a vida dizendo: vai mais um pouco, velho. Hoje em dia eu continuo na estrada. Menos, claro, fretes mais curtos, descanso mais, faço o que posso, no ritmo que dá. A doença ainda está aqui, não sumiu completamente, mas a fase braba passou. Eu olho para a pista com outros olhos agora. Antes, cada viagem era obrigação, agora é presente. Antes, o barulho do motor era solidão, agora é companhia. E se um dia eu voltar a ver aquelas luzes, não vou ter medo, porque naquela noite eu deixei o medo para trás e ganhei um pouco mais de tempo para dizer que valeu a pena. E você acredita que certas coisas acontecem por acaso? Ou já viveu algo que até hoje não sabe explicar? Conta aqui nos comentários. Mesmo que ninguém acredite, às vezes a gente só precisa dividir. Chovia como só chove em estrada de madrugada. Aquele tipo de chuva que não tem dó de para-brisa, que forma um véu de água tão espesso que o farol alto parece até inútil. Eu vinha descendo a BR, a 101, num trecho entre Alagoas e Sergipe, e só queria chegar num posto que eu conhecia para encostar e dormir um pouco. Já estava virando a noite e meu olho começava a pesar. A pista estava escura, a água descia feito rio pelas laterais e de vez em quando dava para ver reflexo de cerca, de mata, dessas coisinhas que ninguém repara, mas que caminhoneiro aprende a usar como referência. Foi aí que eu vi um menino, sozinho, andando pela beira da estrada, magrinho de camiseta branca colada no corpo pela chuva, com a cabeça meio baixa, descalço e o cabelo escorrido grudado na testa. A impressão que dava é que ele tinha uns 7 anos. O tipo de visão que qualquer pai ou mãe reconhece como perigo imediato. Meu coração travou. Eu freiei o caminhão no automático, puxei para o acostamento e desliguei o pisca-alerta, meio sem pensar. Fiquei olhando pelo retrovisor, esperando ele se aproximar. E ele veio. Sem correr, sem hesitar, só veio. E quando chegou na porta, ficou me olhando. Não pediu carona, não explicou nada. Só disse assim com a voz baixa: "Tá muito longe ainda para chegar lá em casa?" A frase me pegou de um jeito esquisito. Eu destravei a porta do carona e ele entrou. A roupa estava encharcada, mas ele não tremia. Se ajeitou quietinho no banco, sem fazer bagunça, sem ficar perguntando coisa como criança costuma fazer. Olhei para ele de rabo de olho, tentando entender o que estava acontecendo. Mas alguma coisa ali não me deixava pensar direito. "Onde é que você mora?" perguntei. "Perto do mar", ele respondeu. Pisei devagar no acelerador e fui retomando a BR. A cabine ficou em silêncio por uns bons minutos. Só o som da chuva, da estrada e daquelas palhetas teimosas tentando empurrar a água para longe do meu campo de visão. Eu não sabia se ligava o rádio, se puxava assunto ou se fazia o quê. Até que ele falou de novo. "Você lembra da música que ela cantava?" Eu franzi a testa. "Que música?" "Aquela que ela cantava passando a mão na barriga." Eu travei o volante sem querer, só por reflexo. Olhei para ele mais uma vez, tentando entender o que eu estava ouvindo. Aquilo ali era específico demais. Só existia uma ela na minha vida, a Jussara, e só teve uma vez em que ela cantava passando a mão na barriga. Foi antes da perda, antes daquela viagem maldita em que eu precisei ir para São Paulo e deixei ela com 8 meses de gravidez em casa.
Era nossa primeira gestação. O nome já estava escolhido. A música também. Uma canção besta, de ninar, que ela inventava enquanto pintava o quartinho. Coisa íntima demais para qualquer um saber. Engoli seco. Como é que você sabe disso? Perguntei mais baixo, quase sussurrando. Ele não respondeu, só olhou para mim com aquele olho muito escuro, muito calmo. E do nada disse, o berço não ficou pronto, né? Eu tirei o pé do acelerador. A chuva parecia mais forte agora, ou talvez fosse só minha cabeça. Que berço? Ainda tentei fingir. O de madeira, que você ia fazer, mas acabou comprando um de loja, porque voltou tarde demais. Aquilo ali eu nunca contei pra ninguém. Nem pra Jussara, nem pra amigo de estrada, nem pra ninguém. Era um peso que eu carregava sozinho. O berço era o que eu tinha prometido fazer com as próprias mãos. Madeira boa, encaixe firme, mas deixei pra depois. Como se o tempo fosse esperar. E quando voltei da viagem, a casa já estava em silêncio. A bolsa da maternidade vazia. O cheiro do quartinho ainda novo. E o berço, nem de loja, nem feito por mim. Nada, porque não tinha mais para quem. Eu respirei fundo, sem saber o que pensar. E o menino continuou ali, sentado, calmo, olhando pela janela como se soubesse onde estava indo. Qual é seu nome? Perguntei. Ele hesitou. Você sabe? Minha voz falhou. Era para ser Heitor. Ele não respondeu. E eu não insisti. A estrada parecia mais longa agora e, ao mesmo tempo, mais vazia. Chuva, faixa contínua e a sensação de que o tempo não estava passando. Olhei no relógio do painel, passava um pouco das 2 da manhã. Decidi parar no próximo posto, tentar entender o que estava acontecendo. Talvez ligar para alguém, talvez tomar um café e respirar. Mas quando encostei, o banco do carona estava vazio. Sem barulho, sem porta abrindo, sem água no piso, sem pegada, sem menino, só o vazio. Aquele vazio que não assusta, mas pesa. E mesmo assim, o banco parecia ter guardado a presença. Como se alguém tivesse realmente estado ali. Como se o calor da conversa ainda estivesse circulando no ar. Eu fiquei ali, parado, com o motor desligado e a mão no volante. Como se ainda tivesse alguém do lado. A primeira coisa que eu fiz foi descer do caminhão. Andei até o outro lado, abri a porta do carona e olhei com cuidado. O banco estava seco, nenhuma marca de pé, nenhuma dobra no tecido, nem sinal de que alguém tivesse sentado ali. A chuva tinha diminuído, mas o céu seguia carregado. O posto estava vazio, luz amarela na cobertura. Um frentista de costas organizando as bombas. A lanchonete fechada, luz azulada do banheiro acesa ao fundo. Voltei para o caminhão sem saber o que pensar. Me sentei no banco, olhando o retrovisor como se ainda fosse ver o moleque vindo de novo. Nada, só a estrada escura atrás de mim. Tentei lembrar do rosto dele. Não consegui. Consegui lembrar da voz, do jeito que falava, das palavras certas que usou. Mas o rosto era como se tivesse sido apagado. Como sonho que a gente lembra com nitidez e depois perde só uma parte, justo a parte mais importante. Aquilo me deu um embrulho no estômago. Puxei o celular do bolso, abri a galeria, passei por umas fotos antigas e parei numa que eu tinha da Jussara no quintal, ainda grávida. Foi no 7º mês. Ela com um vestido branco, a mão na barriga e o cabelo preso num coque torto. O sol batia bem na hora, iluminando só ela. Fiquei olhando aquela foto por um tempo. E aí uma coisa me pegou de jeito. O menino, ele falava como ela, tinha o mesmo jeito manso de dizer as coisas. O mesmo silêncio entre uma frase e outra. E aquele olhar que não acusava. Só mostrava o que precisava ser visto. Na época da perda, a gente quase se separou. Não por briga, mas por silêncio. Ela chorava escondido. Eu também. Mas nenhum dos dois falava. Ela não me culpava, mas eu sabia que devia. Eu me culpava por nós dois. Porque no fundo eu sabia.
Se eu tivesse ficado, se eu não tivesse viajado, talvez não tivesse acontecido. Ela passou mal de noite. Estava sozinha. Chamou vizinha, ambulância, médico. Mas eu não estava lá. Demorei para voltar. E quando voltei, ela já estava com aquele olhar que eu nunca mais esqueci. Aquele que diz tudo, mesmo quando não diz nada. Naquela madrugada no posto, eu sentei na beirada da cama da boleia, sem saber se dormia, se chorava ou se rezava. Fechei os olhos. E a única coisa que veio foi a música. Aquela mesma musiquinha besta que ela inventava e cantarolava para o bebê. Era só um trecho, mas ficou rodando na minha cabeça feito disco quebrado. Eu nunca mais tinha pensado nela. E agora ali estava, rodando limpa, letra por letra, como se alguém tivesse ligado uma vitrola dentro da minha cabeça. No dia seguinte não falei nada. Segui viagem. Quando cheguei em casa, fiz o que não fazia há muito tempo. Tirei os sapatos na porta, deixei o celular no silencioso, fui até o quintal e fiquei ali parado, olhando o céu. A Jussara apareceu na porta. Ela não perguntou nada. Eu só disse: teve uma coisa que aconteceu. E ela respondeu: eu sei. Eu sentei. Ela sentou junto. Ficamos ali calados. E aí eu contei. Não como história de fantasma, nem como visão. Contei como alguém que viveu um momento e não sabe onde ele começa nem onde termina. Quando falei da música, ela chorou. Disse que tinha cantado de novo, sozinha, alguns dias atrás. Que estava lembrando do quartinho, que sonhou com o nome. Que acordou sentindo que tinha alguma coisa por perto, não ruim, mas presente. Foi aí que eu entendi. Talvez não fosse comigo. Talvez fosse com a gente. A visita, a presença, ou o que quer que tenha sido. Não sou homem de inventar história. Quem me conhece sabe. Não vi vulto, não vi luz, não ouvi sussurro. Só vi um menino andando na beira da BR. Entrei em modo de pai, de ser humano, e ouvi coisas que ninguém tinha como saber. Mas isso não quer dizer que eu vi um espírito, nem que acredito em alma de criança andando por aí. O que eu acredito, e isso ninguém tira de mim, é que às vezes o que a gente não resolve, volta. Às vezes volta em forma de lembrança. Às vezes volta no rosto de alguém que a gente nunca viu. E às vezes volta no banco do carona, numa madrugada chuvosa, para dizer que ainda mora dentro da gente. Depois daquele dia, eu dormi diferente. Não melhor, mas diferente. Acordei com menos peso. E quando vi a Jussara tomando café na varanda, do jeitinho dela, entendi que, de algum modo, aquilo serviu para nós dois. A gente nunca vai saber o que foi, mas também não precisa saber. Porque tem coisa que não se explica, só se vive e se carrega. E no meu caso, eu carrego até hoje o silêncio daquela carona. A carona para o filho que não nasceu, mas que por uma noite veio me lembrar que o amor, mesmo interrompido, não desaparece. Ele só muda de lugar. Era madrugada quando comecei a descer o trecho entre Itapecuru-Mirim e Santa Inês. Chovia fraco, daquele jeito que não alaga a pista, mas não para nunca. O tipo de chuva que vai minando o cansaço aos poucos. A estrada parecia um túnel sem fim. Ninguém vindo, ninguém indo. Só o barulho do limpador, o ronco do motor e, de vez em quando, o rádio chiando alguma frequência perdida. Eu estava voltando vazio. Tinha feito uma entrega em São Luís e agora era só estrada, pensamento e estrada. E eu já estava rodando fazia mais de 5 horas direto. Pensei em parar num posto que conheço ali perto de Vitória do Mearim, mas fui empurrando mais um pouco. Sabe quando a cabeça não tá boa? Era uma dessas noites. Foi quando vi ele. Um homem parado no acostamento, debaixo de um daqueles postes raros que ainda funcionam. Jaqueta vermelha, capuz puxado para frente, uma sacola no ombro. Tava de pé, com uma das mãos meio levantada, pedindo carona, mas sem fazer esforço.
Não parecia desesperado, parecia cansado. Diminui sem pensar duas vezes. Não costumo pegar ninguém, ainda mais de madrugada. Mas tinha alguma coisa naquele cara que, sei lá, era como se eu já conhecesse. Ele não parecia perigoso. Tinha um jeito calmo. O rosto, na hora, eu não prestei atenção. Só lembro dos olhos baixos, a barba mal feita e o cheiro de lenha, de fumaça úmida, como se ele tivesse vindo de algum lugar onde queimaram coisa de noite. Entrou na cabine sem falar muito. Só disse, "Obrigado, patrão." A voz era grossa, mas tranquila, e eu respondi com um aceno de cabeça. A gente seguiu. Ficamos uns bons minutos em silêncio. Só o som da estrada e da chuva. Até que ele perguntou para onde eu ia. Falei que ia até Teresina, mas ia dormir num posto antes. Ele disse que ia descer um pouco antes de Santa Inês, numa entrada de terra. E aí ele soltou um comentário, bobo, mas que me gelou por dentro. Tem dia que a gente só queria ouvir a voz de alguém da família, né? Eu só olhei de rabo de olho. Ele estava mexendo na sacola, como quem ajeita alguma coisa. Não tinha como ele saber o que eu estava sentindo naquela noite. Justamente naquela noite. Fazia 2 semanas que eu não falava com meu pai, depois de uma discussão besta. E mais de 1 ano que eu não ia ver a família toda. Fiquei quieto. E ele não puxou mais assunto. Mas começou a tamborilar os dedos na perna, bem devagar. Era o mesmo tique que meu irmão tinha. Um estalar de dedos no mesmo ritmo, como se fosse um metrônomo. Aí meu coração apertou. Não era só o jeito de sentar, nem o jeito de olhar para a estrada em silêncio. Era tudo. A postura, a voz, até a respiração. Meu irmão morreu com 28 anos numa batida, e por uns instantes, ali dentro da boleia, eu juro, parecia que ele estava do meu lado, mas eu não disse nada. Tentei não pensar demais. Só fui dirigindo. Mas uns 30 quilômetros depois, ele pediu para descer. Eu parei perto de uma estradinha de barro, sem placa, só com um coqueiro torto na entrada. Ele agradeceu de novo, desceu sem pressa e foi andando para dentro da escuridão. A chuva apertou logo depois e eu segui viagem sem olhar para trás, mas aí veio o que me incomoda até hoje. Quando parei no posto para dormir e fui tentar lembrar o rosto dele, nada. Não conseguia. Era como se o rosto estivesse embaçado na minha memória. Eu lembrava da jaqueta, da voz, do tamborilar dos dedos. Mas o rosto mesmo? Não. Pior, quanto mais eu tentava lembrar, mais sentia que talvez eu nunca tenha visto esse rosto de verdade. E foi aí que veio o medo. Não medo do que ele era, mas do que ele disse. Porque cada frase simples dele foi como se tivesse sido tirada de dentro de mim. Como se alguém tivesse lido meus pensamentos naquela madrugada e me entregado de volta, com outra voz. No outro dia cedo, eu acordei com o barulho do frentista lavando o chão. Estava clareando. Pedi um café, sentei num banco de cimento ali na frente do posto e fiquei só olhando os carros passarem. Não era dia de carga. Eu tinha um tempo até a próxima viagem, mas eu não consegui sair dali. Fiquei horas tentando lembrar o rosto do homem da jaqueta vermelha. Ele tinha barba? Usava óculos? Era mais novo, mais velho? Nada. Zero. Só vinha a silhueta dele na chuva e aquele cheiro de lenha molhada. Era como tentar segurar fumaça com a mão. Voltei para o caminhão, puxei o celular, abri a galeria de fotos antigas. Tinha umas do meu irmão. A última que a gente tirou foi num churrasco, 3 meses antes do acidente. Ele fazia piada de tudo. Eu nunca reparei como ele ficava quando estava calado. Mas agora parecia que aquele silêncio dele tinha voltado na boleia do caminhão, sem nome, sem rosto. Passei o resto do dia rodando, sem rumo, como quem quer fugir de alguma coisa sem saber o quê. Até parei na entrada de terra, onde o homem tinha descido. Era só um caminho estreito, cercado de mato. Tinha marca de pé na lama, mas podia ser de qualquer um. Entrei uns metros a pé. Não tinha casa, não tinha cerca, não tinha nada. E mesmo assim, fiquei com a impressão de que se eu seguisse mais um pouco, talvez encontrasse alguma coisa que eu não devia.
Voltei para o caminhão tremendo, mas não de frio. Naquela noite, dormi mal. Tive sonhos curtos, confusos. Em todos, alguém sentava do meu lado, mas eu não conseguia ver quem era. Só escutava o som dos dedos batendo de leve, como um tambor solitário. Acordei com os olhos ardendo e o coração disparado. Nem era pesadelo. Era pior. Era familiar demais. Passei a semana toda tentando esquecer, mas cada vez que eu entrava na boleia, parecia que faltava alguém ali. E ao mesmo tempo, parecia que tinha alguém. Uma noite, deixei o rádio ligado só para preencher o silêncio. Tocava uma música brega antiga, daquelas que meu irmão zoava quando a gente viajava junto. A letra falava de voltar para casa, de pedir perdão tarde demais. E aí veio o soco no peito. E se aquele homem não era ninguém além da minha própria saudade? E se ele só apareceu porque eu estava esvaziado demais? É difícil explicar. Não acho que era um espírito, não era um fantasma, mas também não sei se era só um passageiro perdido. Às vezes penso que a estrada tem buracos onde a realidade escapa um pouco. E nesse buraco, talvez a gente veja o que não está mais aqui. Ou o que nunca saiu de dentro da gente. Não contei para ninguém, nem vou. Só tô deixando registrado aqui porque, bom, tem coisa que a gente guarda por tanto tempo que começa a parecer mentira até pra gente mesmo. Mas eu juro, eu vi aquele homem. Eu dei carona para ele. Eu escutei o que ele disse. E eu nunca mais consegui lembrar do rosto dele.